Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite todo mundo que está chegando aí. Bruna, membro, tá ali, ó. Boa noite, Bruna. Boa noite, Luiz Paulo. Boa noite, Amanda. Boa noite todo mundo que está assistindo, nos acompanhando em mais uma live. Hoje sobre um tema um tanto quanto mais abrangente, né? A gente vem falando de saúde, saúde especificamente da pandemia já desde o início, há uns 10 meses, né, pelo menos. E hoje nós vamos vamos aumentar aí nosso leque de informações, nosso leque de conhecimento acerca da saúde brasileira como um todo. Então, vamos para mais uma live. Compartilhem aí, chamem seus amigos, soltem no grupo do Zap, que nós vamos começar essa discussão hoje, que vai ser bem legal. E aí, Lucas, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Nós estamos hoje aí com duas convidadas super esperadas aqui pela nossa equipe, porque a gente vai falar de um tema que eu já queria falar há muito tempo, que é a questão do SUS, como que o SUS se adaptou à pandemia, como que a gente pode ver melhorias no nosso sistema de saúde, né? A gente vê bastantes problemas e fala pouco do que pode ser melhorado. Então, a ideia da live de hoje é a gente trazer duas especialistas em gestão da saúde para poder falar de fato se o que acontece no SUS ele é resultado de uma má gestão, o que leva a todos esses problemas que a gente está vendo e o que pode ser melhorado. Será que a pandemia vai deixar algum legado para o nosso sistema de saúde? Então, esses temas são assim bem fora do que a gente vem falando aqui, né? Então, é muito interessante para a gente abordar outros conhecimentos. E hoje a gente, então, tem aqui a Rosa, que é enfermeira, ela tem mais de 30 anos de experiência em saúde, na área da saúde, já atuou na linha de frente, na coordenação, na diretoria, no planejamento e implementação de novos serviços em hospitais, em serviços de saúde. Ela tem MBA em gestão pela Fundação de Getúlio Vargas, e ela também é consultora, hoje atua como consultora sênior na Atos e Nova Saúde, que é uma empreitada que tanto ela quanto a Alice estão executando no momento, e é professora na Unicamp, autora de diversos livros e artigos científicos aí na área. E a gente tem a Alice também, que é enfermeira, PhD em Lean Healthcare, ela tem Black Belt em Lean Six Sigma, que é toda essa certificação para lidar com uma gestão mais eficiente em saúde. Ela também está atuando junto com a Rosa em consultoria em gestão de saúde pela Atos Inova, e é professora de gestão também na Unicamp e autora de alguns livros e artigos na área. Então nós temos aí duas excelentíssimas convidadas. Boa noite, Rosa. Boa noite, Alice. Acho que nada melhor do que vocês mesmos se apresentarem para o público e falar um pouco mais de vocês, né? Conta aí como que vocês têm lidado na pandemia, como que tem sido os trabalhos de vocês nesses momentos. É um prazer nosso realmente estar aqui. Muito obrigada, né, por nos receber aqui para conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão relevante, né? Realmente a saúde tem sofrido com essa pandemia no mundo inteiro e o SUS, especialmente, também tem tido muitos desafios e realmente o nosso trabalho é direcionado à parte de gestão e a gente ajuda a desenvolver as pessoas que estão ali realizando isso todos os dias, dando na mão dessas pessoas ferramentas que ajudam a melhorar. Então, você, até Lucas comentou, né? Essa é a nossa palavra-chave, né? Melhoria. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, é isso que move a gente sempre busca maneiras de melhorar aquilo que a gente tem hoje, né? Olhando para as possibilidades, quais são nossas possibilidades de melhoria. E a saúde precisa, sim, de muita melhoria, principalmente no quesito gestão, né? Então, como fazer a gestão de pessoas, de recursos, de processo, de comunicação, de informação. Então, toda essa gestão complexa, né, em diversas áreas dentro da saúde, ela precisa de um conhecimento especializado, um conhecimento técnico, e a gente leva isso para as pessoas que estão ali, né? Então, o nosso lema é até desenvolver pessoas e a gente tem um propósito que é transformar a saúde do país. Então, a gente trabalha nessa linha, né, em diversas áreas. A gente tem atendido as instituições de saúde pública e privada no país para conseguir gerar essa transformação, para conseguir atender essa demanda. A gente tem teve a experiência de fazer as mentorias também com as pessoas da linha de frente, e a gente viu demais a necessidade do cuidado até de saúde mental desses profissionais que estão
né, com uma carga enorme e, claro, né, dando todo o suporte, todo o apoio na questão de gestão, né. Então a Rosa, que já tem 30 anos aí de carreira, né, muita experiência nas costas, também pôde ajudar durante esse período, e estamos ainda, né, nessa luta para auxiliar o sistema de saúde a superar esses desafios. Excelente. Diga, Rosa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, uma satisfação muito grande mesmo, porque, como a Alice, não vou repetir as palavras da Alice, mas esse propósito que nos motiva, que é transformar a saúde do Brasil, é um pouco ousado, né, mas ele traz, assim, aspectos importantes que são muito característicos nossos, né, então, assim, existe a necessidade para transformar a saúde no Brasil, a gente precisa utilizar todo o conhecimento possível, então, o nosso conhecimento intelectual, a habilidade, a capacidade dos profissionais, dos técnicos da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e toda a gama de profissionais, mas a gente também precisa ter um quesito que a gente põe sempre junto, que é atuar com o coração, com reconhecimento do valor das pessoas, então, dos nossos pacientes que são atendidos, dos profissionais que estão na linha de frente, essa linha de frente, muitas vezes, tão elogiada no último ano, e muitas vezes tão criticada, né? De qualquer forma, veio, esse último ano trouxe para todos nós repensarmos várias coisas, e essa live ela traz uma oportunidade exatamente para isso, da gente olhar o que é esse conhecimento sobre gestão em saúde, né, e como é que ele pode interferir diretamente no atendimento do paciente que está lá na porta de uma unidade básica de saúde ou de um hospital. Então, é isso que a gente vai tentar, assim, caminhar aqui ao longo da nossa hora juntos, né? É isso aí. Eu vou pedir aqui desculpas pela minha internet. Parece que minha internet está bem ruim hoje, então o Guilherme vai coordenar melhor aí. Sim. Vamos lá. A gente está com 218 pessoas online, tem muita gente chegando agora. Boa noite, pessoal que chegou agora. Vai lá, Guilherme, faz as chamadas aí que eu vou dar um jeito na minha internet aqui. Tá, ok. Pessoal perguntando aqui no chat se começou agora. Começou agorinha, gente. A gente está começando a Rosa e a Alice se apresentaram. A gente vai falar hoje sobre saúde pública, né, de uma maneira bem abrangente aqui, entender um pouco como que a saúde do Brasil pode melhorar e o que ela precisa melhorar também, né, com alguns conceitos bem interessantes que daqui a pouco a Alice e a Rosa vão falar adiante, mas já pedindo o que a gente sempre pede aqui para todo mundo que está assistindo, é deixar o joinha embaixo, porque isso ajuda agora nesse começo da live, o YouTube espalhar esse vídeo aí para mais pessoas que tenham interesse pelo tema. Então, comentem aí, deixem um joinha aí embaixo, mandem o link para as pessoas que vocês acreditam que têm interesse, né, que vocês acreditam em que vão absorver bastante dessa informação que a gente vai falar aqui hoje. E lembrando que o canal depende principalmente dos nossos membros, então a gente agradece nossos membros, são as pessoas que nos ajudam aí a manter o canal de pé, porque a gente também precisa pagar os boletos, né, além de produzir conteúdo de divulgação científica. Então é isso, vamos seguir adiante? Bora, vamos lá. Bom, pessoal, então, como a gente falou, né, a gente vai falar hoje sobre saúde, gestão de saúde, mas acho que é muito importante a gente começar falando sobre o que é o SUS, de fato. Pode parecer bobo, pode parecer não tão simples assim. Eu acho que a questão de entender primeiro o que é o SUS é mais importante do que a gente começar a falar um tanto de problemas ou situações que acontecem no SUS sem a gente entender de fato como que é a estrutura dele. Então, por isso, a Alice e a Rosa vão fazer uma breve apresentação aqui do que é, como é que é a estrutura do SUS, para todo mundo ficar alinhado com relação a isso. Porque a gente que está trabalhando como profissional de saúde, já na linha de frente, ou lidando em algum momento da cadeia da saúde brasileira, a gente sabe um pouco mais, então é mais interessante que vocês todos estejam alinhados com a gente na hora de a gente falar de saúde pública. Vai lá, Alice, liberando aqui a apresentação, deixa eu colocar ela na tela aqui, pronto, Alice Rosa.
Então, vamos lá. Assim, eu adoro falar sobre isso, porque eu posso, assim, dos 4 que estão aqui, eu vivi a promulgação da Constituição de 88, então, nessa Constituição de 88, veio o SUS junto, como política pública, e não suscetível aos governos que iriam sendo modificados ou mudados a cada 4, 5 anos. Então, ele se tornou uma política pública a partir de 88, e ele é um sistema que ele tem uma hierarquia, então ele foi idealizado na forma de uma pirâmide, como a gente procurou mostrar aí, em que as nossas unidades básicas de saúde, o programa de saúde da família, eles compõem os 80% dos problemas que poderiam ser solucionados nesse nível primário de atenção. Então, assim, está muito mais ligado à prevenção e à promoção de saúde do que propriamente ao aspecto do tratamento de doenças. Então, é onde nós temos os centros de saúde para fazer as vacinas das nossas crianças, onde a gente consegue realmente ter um atendimento de gestante. Então, ele seria, assim, para conseguir fazer um atendimento primário de promoção da saúde e de prevenção. No atendimento secundário, num nível um pouquinho mais alto, a gente criaria um funil em que nós conseguiríamos atender em torno de 15% ali, porque existe uma maior complexidade do sistema e daquilo que se propõe, e eu tive a felicidade de ajudar numa política pública também, a implantar uma política pública, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, como enfermeira responsável pela área de planejamento desse ambulatório, e esse ambulatório está no nível secundário, né? E por que ele está lá? Porque ele traz a coisa de atender também, de ter um caráter das consultas com os especialistas, mas ele também tem o caráter de fazer os exames de diagnóstico, né? Então, você precisa de colocar um holter para fazer um diagnóstico cardíaco, você precisa de uma endoscopia para poder fazer uma identificação no estômago. Esse ambulatório, ele teria essa capacidade. Já o nível terciário, ele ficaria responsável por 5% do atendimento. E esse atendimento terciário, ele é o quê? São os hospitais de atendimento complexos, né? Então, os hospitais universitários, os grandes hospitais, normalmente, assim, colocados em regiões estratégicas do país, hospitais universitários, tanto federais, hospitais universitários federais ou estaduais também. Por exemplo, aqui em Campinas nós temos o da Universidade de Campinas, Estadual de Campinas da Unicamp, o HC da Unicamp, e temos também da Pontifícia Universidade Católica aqui de Campinas, e tem o Mário Gatti também, que é um hospital municipal considerado de nível terciário. O interessante, esses hospitais, eles fazem transplantes, cirurgias complexas, atendimentos e diagnósticos bastante complexos. E aí a ideia, realmente, do SUS foi entregar aos brasileiros o quê? Um sistema, uma política pública que pudesse nos dar, né, nos oferecer um atendimento universal. O que é essa universalidade? É poder trabalhar diferente do que era até 88, porque aqueles que tinham carteira assinada tinham um atendimento em hospitais do INAMPS, depois do INPS e tudo. Qual foi realmente a proposta? Qualquer cidadão brasileiro que tiver necessidade de uma atenção primária, secundária ou terciária, ele vai ter acesso à saúde. Ele não precisa ter um plano de saúde, não precisa ter a carteira assinada. É interessante até porque os hospitais universitários, muitas vezes, se organizavam até em torno muito daquela população, logo que a Constituição foi aprovada, muito em torno da população mais carente, realmente, do país. Então, os 3 princípios de sustentação desse sistema ser um sistema universal de equidade, então, dependendo da
da necessidade de cada cidadão, você entrega aquilo que ele precisa. Ele tem a necessidade hoje de um exame para fazer um diagnóstico mais simples, ele vai num nível de atenção. Se ele precisar de um atendimento de maior complexidade, um hospital e tudo, ele vai num outro local. E a integralidade, que é para conseguir enxergar o indivíduo, a nós todos, como um ser integral, único de fato, né? Então, o que é isso? Nós não somos só biológico, não é só um ser em que nós temos esse corpo aqui, nós temos as nossas emoções, nós temos vários aspectos que compõem de fato a nossa saúde, a saúde física, a saúde mental, incluindo questões sociais que envolvem o saneamento básico, a água encanada, então isso fazendo parte de uma grande política pública. O SUS, ele se fez também pautado nesse atendimento, nessa hierarquia dos níveis e nessa participação hierarquizada, mas ele também pressupõe a participação dos cidadãos. Então, tem Conselho Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, e tem os congressos, né, desses conselhos, que é para permitir a participação popular. Então, assim, em todas as cidades é para ter esses conselhos organizados, e esse acaba sendo até uma maneira do cidadão que está fora do sistema poder ter uma participação mais efetiva, pode se organizar através de sindicatos ou através das associações de moradores, aí cada cidade organiza de uma determinada forma. Junto com esse sistema muito robusto, né, e que foi se organizando, tem o sistema de saúde complementar. Eles não são competitivos entre si, eles se complementam, então nós dizemos que mais ou menos o SUS atende em torno de 80%, ali capacidade de atender 80% da população brasileira, e que o sistema complementar, que são os planos de saúde, as seguradoras de saúde, viria para atender em torno de 20%, ali como um complemento realmente desse sistema. Agora, o SUS, ele é jovem, né? Ele é muito jovem, enquanto um sistema de saúde, então, só para a gente também, assim, a gente gosta de contar história, porque se a gente entende a história que está por trás das ações, daquilo que a gente vive no dia a dia, facilita compreender que não chegou por acaso esse sistema, né? Então, assim, os sanitaristas da década de 80, os idealizadores desse sistema, realmente participaram ativamente de todo o processo ali da redemocratização do país para colocar o SUS como uma política pública. Mas ele tem aí 32, 33 anos de idade, então ele é jovem, e o SUS, ele se inspirou num sistema de saúde do Reino Unido, do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde lá, que compõe os 4 países, né, a Irlanda, a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. Então, e olha só que interessante, o sistema do Reino Unido, ele vingou, na verdade, em 1948, no pós-guerra. Então, assim, em todo o processo de recuperação da Segunda Guerra Mundial, nasce o sistema de saúde com características muito semelhantes ao nosso SUS. Agora, lá em 48, eles tinham uma história de 100 anos de discussão no Reino Unido. Então, se a gente for olhar para trás e ver desde quando se discute a organização e a importância dos sistemas de saúde serem organizados de forma a entregar saúde de qualidade para a população, desde o século XIX. Porque já se enfrentavam as epidemias da época, a epidemia de varíola que estava acontecendo ainda, então tinha vários agravos de saúde que eram necessários, de fato, que os países se organizassem para diminuir a dor do cidadão e, de fato, atender aspectos muito vinculados ao próprio desenvolvimento que estava acontecendo naquele processo de pós-revolução industrial,
culminando ali com o desenvolvimento das indústrias, das empresas. Então, claro, se você tiver uma população saudável, é muito melhor de você desenvolver todo o processo produtivo que está no entorno disso, né? Então, esse slide aqui é um pouco para a gente tentar dar uma olhada, né, nesse sistema que a gente fala tanto, ver tanto as dificuldades que ele vive, mas para a gente perceber também que nesses 33 anos, o SUS, o que ele reforçou o Plano Nacional de Imunização, iniciado na década de 70, e o Brasil é reconhecido mundialmente por esse PNI, que chama, né, o Plano Nacional de Imunização. Então, a gente tem isso como um orgulho, realmente. E nós somos o único país do mundo com mais de 200 milhões de habitantes que oferece um sistema de atendimento universal aos seus cidadãos. E aí eu acho interessante a gente passar, se for possível, o próximo slide, porque a gente vai trazer a contextualização desse processo. Então, tem aí essa Rosa, notícia... só um minutinho. O SUS, ele também engloba aí muitas coisas além da parte de hospital ali, saúde propriamente dita, né? Anvisa, esse tipo de coisa também está dentro do SUS, não tá? Tudo. Tem a Anvisa, se quiser voltar, tem as agências, tem agências reguladoras, né, que também coordenam, tem uma central de regulação de leitos. Então, além dessas unidades que a gente enxerga, que é quando você vai procurar um atendimento, o SUS também tem o quê? Tem a Anvisa, tem as vigilâncias sanitárias das cidades que fazem as vistorias em lanchonetes, farmácias, restaurantes, hospitais, postos de saúde, clínicas, estéticas, tudo, para quê? Para virar e falar, assim, essa clínica tem condição de continuar atendendo a população. Não, essa clínica não tem condição, porque faltam o quê? Falta tais requisitos sanitários que são fundamentais para você garantir o atendimento com segurança para o cidadão. Então, quando a gente fala desse sistema que ele é robusto, tem uma parte que a gente enxerga dele, que é aquilo que o cidadão consegue até tocar, né, que é, vou no centro de saúde, dou a mão para o médico, para o enfermeiro, vou no hospital e faço um exame, mas tem aquilo que é invisível e que está, muitas vezes, por trás daquilo que, de fato, a gente não enxerga. Laboratórios organizados, centros de pesquisa, que são ligados, muitas vezes, e na maioria das vezes, às universidades públicas, estaduais e federais. Então, os grandes centros de pesquisas, por exemplo, a gente fala muito da Fiocruz, né? A Fiocruz é uma estrutura pública ligada ao Ministério da Saúde. A gente fala atualmente, tem se falado muito do Butantan, né? E essas duas instituições, que também são centenárias ali do final do século XIX, começo do século XX, mas o que elas são? Unidades de pesquisa e, além disso, produtoras de vacinas, né? Tem laboratórios, uma das pessoas que a gente viu aí alguns comentários, perguntou do LACEN, né? Então, é um laboratório que tem lá no Sergipe, é uma cadeia de laboratórios. Então, assim, realmente existe uma estrutura pública muito grande, que é uma estrutura que muitas vezes nós não conseguimos enxergá-las, mas elas vão conseguir facilitar e favorecer a entrega do cuidado ao cidadão. E esse cuidado, Guilherme, o que é interessante é que tem, na saúde, a gente vive há uns 20, 25 anos, um processo muito intenso de que o cuidado, ele precisa ser entregue ao cidadão, independente de que parte do mundo ele esteja, mas ele precisa ser um cuidado seguro. Então, por isso a importância da gente realmente falar que existe todo um lado que o próprio cidadão não enxerga, que é o que está por trás dos bastidores, porque, por exemplo, hoje, os grandes hospitais, os centros de referências, nós desenvolvemos em 2013 uma política nacional de segurança do paciente. Então, quando a gente fala de uma política nacional de segurança do paciente, a gente está dizendo o quê? Que o Ministério da Saúde está
falando, ele está conferindo a importância de nós pensarmos que tipo de cuidado que nós estamos entregando para o nosso paciente. E isso vem de um movimento da Organização Mundial da Saúde, vem de um movimento da Aliança Mundial da Saúde, começa ali nos idos 90, esse movimento, porque foi se percebendo, foi tendo dados estatísticos que falavam e que mostravam que o cidadão muitas vezes entrava na unidade de saúde porque ele estava com uma dor de cabeça, ele ficava em observação, ele caía, tinha uma fratura, passava por uma cirurgia e morria por infecção hospitalar. Então, assim, ele entra por uma situação muito leve, muitas vezes, que poderia ser considerada banal, e, de repente, ele perde a vida por conta de uma situação mais grave. Então, houve um movimento, de fato, de que precisava se qualificar o cuidado que estava entregue ao cidadão. E essas agências reguladoras, que são canais institucionais que funcionam, é o que vai facilitar e garantir que a gente, aos poucos, vá cada vez mais melhorando, e aí eu vou resgatar essa palavra muito, né, eu e a Alice falar muito, melhoria contínua, falar muito do processo de melhoria contínua, porque a saúde é complexa por si só, né, então, se nós estamos falando de um processo complexo, você enxerga a ponta do iceberg agora, mas tem um tanto lá para baixo, né, e o Titanic mostrou para a gente isso, né, sim, então, sim. Assim, lá embaixo tinha um tanto de gelo que quebrou o casco, entrou água e afundou o navio, então, assim, a gente enxerga o que está aqui na superfície, a hora que você olha esse gelo um pouquinho mais para baixo, você encontra outras coisas. Então, a melhoria contínua na saúde, ela fez exatamente isso, que a gente consiga criar um mergulho, de fato, para enxergar esse iceberg que está lá embaixo, né? Legal. E aí, pensando nesse contexto, né, todo, você vai citar algo relacionado ao sistema de saúde, uma notícia, né? Não sei. Aí... Antes deixa eu comentar uma coisa aqui. A gente mostrou alguns comentários aqui. E que aula, meus caros. Muito obrigado, Rosa, por essa aula aí que você deu para a gente nesses primeiros minutos de live, porque acho muito importante a gente ter uma noção de que o SUS não é só o hospital, só a cadeia hospitalar que a gente acaba vendo, né? A gente costuma, quem trabalha com saúde, eu trabalho com vigilância ambiental, controle de epidemias de dengue, então sabemos que muitas vezes o trabalho desses profissionais de saúde que estão na parte mais de suporte da saúde, né? Ele funciona. Quando ele funciona, ele não é visto. Ele só é visto quando ele não funciona. Então, acaba que essa parte fica realmente esquecida, toda essa estrutura que dá suporte para o hospital funcionar e atender os pacientes, né? Não é só o hospital. Muito legal. E aí a gente retorna para aquela notícia que o Guilherme comentou, porque a gente está vendo aí que existe aí um americano, né, que teve Covid-19, foi internado e voltou com uma conta de 5,5 milhões de reais, é isso? É isso, né? Então, nós queremos aqui, assim, quantas pessoas no Brasil foram tratadas de Covid e, felizmente, voltaram para casa e voltaram, né? Foram atendidas num hospital público e voltaram e não receberam uma conta, né? Então, a hora que você lê a notícia, você vai ver que o americano, ele tinha uma seguradora de saúde que ia meio que, né, dar uma parte, pagar uma parte para ele, mas que ele assustou, e que olha o sentimento que ele teve, o sentimento por trás ao receber a conta hospitalar, foi o sentimento de, será que eu tinha que ter me recuperado? Né? Por quê? Porque ele traz para dentro da família dele, então ele fica 60 dias recuperado, e aí vem discriminado lá, muitas páginas, sobre o que ele gastou em cada dia. Então, foi um tanto de gasto com medicamento, um tanto com oxigênio, um tanto com alimento, e aí discrimina tudo que ele... E aí a pergunta dele é, será que eu devia ter me recuperado? Então, assim, o primeiro impacto é de quase uma culpa da pessoa por ter
saído da Covid, né? Então, olha a diferença, e lá nos Estados Unidos não é um sistema universal, de atendimento universal. Então, aí mostra, de fato, a importância do SUS, né, quando a gente fala, então, assim, ele tem coisas para mudar? Tem. A gente pode mudar? Pode. A gente quer mudar? Queremos. Então, nós vamos mudar porque, assim, ele é uma conquista do cidadão brasileiro. Então, assim, ele é uma política pública. E a gente vê que outros países que não têm isso vivem dramas semelhantes a essa pessoa, a esse cidadão americano que viveu esse choque ao chegar em casa. Né? Uhum. Sim, e aí nós vamos entrar um pouco já falamos da estrutura aqui, né, do SUS, a gente vai entrar então em como que o SUS ele tem que se preparar para lidar com um cenário de crise extrema, né, a gente teve até um superchat aqui do Aaron, vou mostrar aqui na tela, parabéns para você, para vocês, mais um que está parabenizando o nosso trabalho aí, obrigado Aaron, sou fã. Como manejar a saúde como um todo na pandemia, né? O meu pai, por exemplo, não tem mais acesso às consultas eletivas por conta da pandemia. O SUS somente tem dado atenção à Covid e me preocupa o resultado disso. Será que a gente realmente está dando só atenção à Covid? Como que tem sido essa gestão? Então a gente trouxe aqui a Rosa e a Alice para falar justamente disso, né, pessoal? A gente não está lidando diretamente com a linha de frente, mas essas duas especialistas aqui estão lidando diretamente com profissionais de saúde o tempo todo e vão trazer essa experiência para nós. Acho que é interessante essa pergunta, porque ela mostra, de fato, o sistema ele ficou bastante sobrecarregado, né, durante esse último ano, e todas as situações eletivas, como você disse, né, como essa pessoa, Aaron, disse sobre o pai dele, não foi só o pai dele, mas os pacientes de doenças crônicas em geral, viveram muito isso, foram contingenciados, né, e aqui eu vou dar uma passada, vou passar por aqui, e aí eu acredito que a gente responda ao Aaron, e ao mesmo tempo a gente vai acrescentando informações que vão poder fazer essa reflexão de uma forma mais profunda, né? Então, lá no começo da pandemia, em maio, quando o mundo ainda estava, né, todo um turbilhão, muito confuso com tudo isso, a organização final de abril, a Organização Mundial da Saúde lançou um documento com as diretrizes realmente para poder orientar os sistemas de saúde, os ministérios da saúde de todo mundo, como se preparar para uma pandemia, né? E depois, mais para frente, a gente dá uma olhadinha ali o que é, de fato, estar numa pandemia, né? A Fiocruz fez essa nota técnica que nós consideramos extremamente importante, porque ela traz aquilo que nós conversamos até agora, a complexidade que está por trás do sistema de saúde. Quando a gente fala na pandemia, a gente está falando de uma doença infecciosa que ela ultrapassou os limites de um país e ela está atingindo vários países e muitas vezes todos os continentes do mundo, que é o caso da Covid-19, e que não é a primeira pandemia que nós enfrentamos, mas ela é a que nós estamos vivendo no momento. Então, quando nós vivemos um momento de pandemia, a gente já passou pelo surto, que são alguns casos ali que aconteceram lá em Wuhan, no final de 2019, a gente já passou pela epidemia, né, pela endemia, pela epidemia, depois nós já passamos pela endemia, que já se tornaram casos crônicos daquela área, e a gente extrapolou os países. Então, assim, quando a gente chega nisso, é sinal de que acende um sinal de alerta, e nós precisamos o quê? De um alto grau de coordenação desse sistema, devido à complexidade dele. Então, no SUS, quando nós falamos que o sistema é hierarquizado, o interessante é sempre reforçar, né? O sistema básico ali, a parte primária, a base da pirâmide, está muito mais a cargo das prefeituras. O sistema secundário, ele fica prefeituras e estados, e o nível terciário fica muito para os estados e o governo federal. Mas o grande gestor, articulador desse sistema, do SUS,
é o Ministério da Saúde, que é o órgão central do governo federal. Então, é dali que saem os disparos, de fato, para que a gente possa, o quê? Organizar o sistema, otimizar a estrutura existente, a capacidade instalada das estruturas, para poder atender a população. Essa nota técnica, ela nos mostra o seguinte: nesse grau de complexidade que a pandemia tem, nós precisamos estar preparados, então nós temos que saber o que nós vamos enfrentar, prontos para aquilo que nós vamos enfrentar e organizados. As ações, elas são integradas e elas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, imagine só, a gente está lá na unidade básica de saúde, a gente começa a ver alguns casos de febre, tosse, faz o teste ou faz uma avaliação clínica da COVID. Então, você começa a partir dos dados coletados, a partir da estrutura do próprio sistema, que tem um documento chamado notificação compulsória, em que é obrigado o profissional da saúde que faz o diagnóstico dessa doença, ele é obrigado notificar o achado dessa doença na sua unidade de saúde. Então, se você tem, à medida que o número de casos vai aumentando, a complexidade para atender o sistema, ela também vai aumentando, porque você tem que ter um sistema que atenda a pandemia e, na paralela, aqui, um sistema que vai atendendo o eletivo. Mas o que nós vimos é que nós tivemos que contingenciar o atendimento eletivo, que foi lá março, abril, maio, junho. Daí, em julho, agosto, começou a ter um relaxamento e uma volta dos atendimentos eletivos, mas à medida que o número de casos sobe, volta ao quê? Contingencia o eletivo e atende a COVID. Por quê? Porque os hospitais e as unidades de saúde têm que fazer uma orientação de fluxo. Você não pode ter no mesmo espaço o paciente que tenha COVID e o paciente não COVID. E principalmente nós estamos falando de pessoas que, quando procuram, têm as doenças crônicas, o que ela tem? Essa comorbidade, se estiver junto com a COVID, agrava o resultado de ambas, na verdade. Então, eu tenho hipertensão, eu vou numa unidade de saúde e me contamino com a COVID, então, a combinação dessas duas doenças podem ser um complicador do processo da própria COVID e gerar uma complicação que pode levar à internação. Então, aqui é para mostrar que lá no começo da pandemia, a OMS, a Fiocruz, essas estruturas invisíveis do SUS estavam funcionando e lançando notas técnicas e dizendo assim, precisa estar alerta ao número de casos, então tem como que vai se dar o acesso, se o número de casos for tanto, como que organiza o fluxo, e nos deram ferramentas para fazer o quê? Previsão de suprimentos essenciais, suporte ao planejamento de crises e um estimador da força de trabalho em saúde, que é, assim, fundamental também nós pensarmos o quê? Que tipo de insumos nós precisamos? Seringa, agulha, máscara, equipamento de proteção individual, o respirador, o monitor cardíaco, nós precisamos de testes, como é que a gente faz o suporte, como é que a gente organiza essa logística, e quantas pessoas eu preciso para trabalhar com isso? Que tipo de qualificação profissional a gente precisa ter para atender COVID? Então, tudo isso já estava estabelecido, e aí, Alice, se você tiver alguma complementação nisso, seria super legal, assim, se você pudesse ajudar um pouco. Eu acho que o Lucas assim. tem uma pergunta. Isso, a gente está sempre de olho nos comentários aqui, né, pessoal? E aí a gente está acompanhando, enquanto vocês vão falando, o pessoal vai interagindo aqui, né? E o que a gente está vendo aqui, na verdade, não é eu não tenho necessariamente uma pergunta, mas comentar uma questão, né? O que a gente está vendo aqui é, de fato, uma instituição que fica no suporte, né, da saúde pública, soltando uma nota técnica de como que os hospitais eles têm que se organizar, como que a saúde como um todo tem que se organizar para lidar com essa situação. Então, parece
quando a gente vê somente o que está acontecendo na ponta, parece que tudo está um caos, mas tem uma preparação. Agora, o que leva ao caos, né? A gente teve uma pergunta da Andréia aqui, que ela até mandou um superchat para nós, que é por que o nosso governo não melhora o SUS? Por que há tanto desinteresse nisso por parte de nossos governantes? Isso que eles roubam seria suficiente para melhorar significativamente o SUS, sem entrar no mérito político da coisa, né? Mas a gente vê, de fato, houve falha nessa gestão. Onde que a gente está errando para a gente ver tantos problemas que a gente está vendo quando a gente lida, como eu falei, com a ponta, né? Onde é que está o erro? Se tem tanta preparação como a Rosa está falando, como que está o erro? E aí eu acho que eu posso passar a palavra para a Alice, que ela está quietinha ali, não está falando muito. Vamos passar, diga lá. Essa questão, essa pergunta da Andréia, ela é muito relevante, né? Porque mostra, acho que uma preocupação geral das pessoas, né? Poxa, né, existe um financiamento, mas a gente não vê isso na ponta, né? A gente não vê isso acontecer. Para onde está indo esse dinheiro, né? Na verdade, assim, o custo da saúde, ele sobe. Cada dia que passa, esse custo aumenta. Diferente da indústria, quando chega a tecnologia na indústria, esse custo diminui. Quando a tecnologia chega na saúde, é ótimo para a saúde da população, para os tratamentos, né? É muito bom, mas o custo sobe. Né? E a demanda, as pessoas estão cada vez precisando mais né? Uma demanda enorme e o dinheiro que a gente tem, ele é pequeno, ele é limitado, né? Tem até aqui que eu acabei pegando aqui durante a nossa conversa um dado, né? Que o setor público gastou no ano passado R$3,83 per capita por dia com a saúde dos brasileiros, né? Então, assim, percebe? É uma demanda cada vez maior. Mas o que acontece? Assim, eu até trouxe aqui, né? A gente trabalha muito com a questão visual, né? E a gente Sim. Eu trouxe um arco e flecha e eu trouxe um alvo, só que eu não achei a flecha, então vocês vão ter que imaginar a flecha. Tá bom. Sim. O que significa isso, né? Qual que é o alvo dos serviços de saúde? O que a gente quer alcançar? O que a gente quer acertar? A entrega da saúde, né? A entrega do cuidado, da prevenção, da promoção. Quando você está com uma dor, quando você está com um problema, quando você está com Covid, até foi, acho que não lembro o nome, foi o Aaron, né, que falou, você quer que seu pai seja atendido, né? Por quê? Porque ele tem uma doença, ele tem que ser acompanhado, né? Uma doença crônica. Então, o que a saúde quer? Entregar isso, esse valor para o paciente, para quem está utilizando o serviço de saúde. Para a entrega desse valor, as pessoas que trabalham no serviço de saúde, elas querem entregar esse valor, elas têm, assim, né, ninguém vai pro trabalho, para um hospital, para um centro de saúde, falando assim, hoje eu vou matar alguém, né, hoje eu não quero cuidar, hoje eu não quero, a gente vai querendo salvar vidas, a gente vai querendo realmente fazer a diferença, mas falta a flecha, que são as ferramentas que ajudam a gente a entregar esse valor. As ferramentas, muitas vezes, de gestão mesmo, que ajudam a entregar o valor. Então, a gente tem muito desperdício na saúde, infelizmente. Eu desenvolvi esse olhar, a gente vai nos hospitais, eu vejo dinheiro vazando pelo ralo por falta de gestão, por falta de pessoas que têm essa mentalidade, essas ferramentas de gestão. Então, eu acho que é muito mais até uma questão técnica, que falta esse olhar, tem muita gente capacitada clinicamente, nós temos excelentes profissionais, inclusive administrativos, mas falta ainda ferramentas de gestão que ajudam a eliminar desperdício, né? Que a gente tem, infelizmente, muito desperdício. Fora a roubalheira que foi comentado aqui, né? Questões políticas, assim, que infelizmente acontece no mundo todo, mas a gente tem, sim, uma grande deficiência, uma necessidade que é de fazer gestão eficiente, né? Que realmente consiga usar o dinheiro que a gente tem da melhor maneira possível para entregar valor. Esse é o grande objetivo. E essa gestão eficiente, ela, de certa forma, inibe um pouco dessa roubalheira até, né? Porque se você tem um sistema, de maneira assim, geral, né? Um sistema de saúde enxuto, você consegue olhar melhor, observar melhor ali o que está acontecendo em cada local de maneira mais clara. E o que acontece muito na corrupção é porque as coisas acontecem
justamente naquelas brechas, as sombras, né, de tanta informação. Então, realmente é essencial a gente ter eficiência no sistema como um todo. E muito mais também daquilo que você acabou de falar, né, Alice? Que a questão da saúde aumentar os gastos, a tecnologia vai avançando, você tem um novo equipamento de ressonância magnética, por exemplo, que faz a ressonância com muito mais qualidade, ele não barateia o processo, ele encarece o processo. Né? A gente vai precisar de um profissional mais qualificado para poder operar, de uma estrutura, às vezes uma infraestrutura muito mais elaborada, e isso tudo acaba encarecendo, que é contraintuitivo, né? A tecnologia avança e a saúde vai ficando mais cara, o que acaba gerando uma necessidade de melhor gestão. E uma coisa que eu tenho visto bastante, né? A gente tem muitos diretores, gestores de saúde, que são profissionais de saúde sem especialização em gestão ou sem um conhecimento bom em gestão. E isso acaba prejudicando muito. Essa é uma experiência própria, não sei se isso é generalizado no país, mas eu vejo muito nas secretarias de saúde que a gente tem mais contato, né, na área de vigilância, exatamente isso. Pessoas que são da área da saúde, mas que não são gestores. E eu acho que isso influencia também, né? É interessante, sabe, Lucas, que há um movimento na saúde, sabe esse movimento que eu comentei sobre a segurança do paciente? Isso tem feito um movimento por dentro do sistema da importância de se qualificar, de fato. Então, não é porque a pessoa é um bom médico, um bom clínico, um bom cirurgião, ou um bom enfermeiro, um excelente nutricionista, que ele vai ser um bom gestor. Porque a pessoa, ela tem que estar com conhecimento, com capacitação técnica para fazer a gestão, porque muitas vezes você pode, inclusive, queimar essa pessoa internamente dentro daquela estrutura. Às vezes, assim, você pega um excelente enfermeiro de cabeceira, de leito, da cabeceira do paciente. Ele é ótimo para fazer atendimento ao paciente, ele é excelente. Mas quando ele vai para a gestão, ele se perde, ele não consegue, não é uma habilidade que ele está pronto para colocar em prática. Acontece isso muito. Então, esse movimento de 20, 30 anos para cá tem buscado, de fato, fazer a qualificação dos profissionais da saúde. Então, para vocês terem uma ideia, durante essa semana, nós tivemos uma conversa com o hospital, e qual é a proposta do hospital? Se a gente pode ajudá-los a capacitar 1.000 profissionais, nessa forma que a Alice falou, de tentar enxergar os desperdícios. Nós não vamos estar fazendo a capacitação dos profissionais da gestão estratégica do hospital nesse momento, mas o gestor estratégico viu a necessidade de fazer uma capacitação de muita gente daquela estrutura, então 1.000 pessoas, e não é a totalidade, né? Por quê? Porque as necessidades da saúde, elas são infinitas, se a gente for pensar, mas os recursos são finitos. Então, se a gente não tiver pessoas que, de fato, identifiquem desperdícios e possibilidades de eliminar desperdícios, a gente vai ver muita coisa indo para o ralo, né? E aqui um exemplo, assim, prático, que eu e a Alice tivemos a oportunidade de viver na execução de uma capacitação que nós fizemos, uma técnica de enfermagem, ela fez um depoimento numa reunião de gerentes que emocionou e tirou lágrimas de muitos gerentes, porque ela apresentava, o projeto dela apresentava no final que ela tinha conseguido fazer a economia de R$ 244,90 em uma atividade que ela realizava. E aí ela falou assim, pode parecer pouco, são R$ 244 numa atividade. Imagine se todo mundo que está aqui dentro dessa sala economizar R$ 244. Então, ela falou, o que emocionou foi ela se comparar a uma semente de mostarda. E aí ela falou assim, eu me senti uma semente de mostarda, eu posso ser pequenininha, mas eu sou poderosa, eu consigo atuar desde a culinária até em medicamentos e tudo mais. Então, assim, existe um espaço, de fato, para a gente criar uma capacitação dos profissionais da saúde, né? Acredito que a gente possa dar uma avançada e passar próximo para a gente dar uma olhada, Lucas?
Sim, sim. Bom, eu queria pedir o Ximenes para poder fazer a nossa chamada aí. Estamos chegando em Isso. 330 pessoas online, 50 minutos de live. Olha só, a gente A gente está. tá no auge aí, né? É isso. Estamos no auge da nossa live. A gente tem 330 pessoas online, como o Lucas disse. A gente gostaria aí que todo mundo que está online clicasse nesse botãozinho de like aí embaixo para nos ajudar a espalhar esse vídeo, porque a gente está agora, quantos likes que a gente tem? Aqui, ó, 600 likes, galera. Vamos tentar chegar aí aos 700 likes. Tem gente aí que não deve ter clicado nesse botão de like aí. Então vamos clicar nesse joinha, chegar aí nas 700 curtidas, isso ajuda muito o canal. E lembrando, eu acho que é muito importante, no início eu agradeci também os nossos membros, né? A gente tem muitas pessoas aqui no chat que são membros do canal. Se você deseja também ter esse selinho aí, esse Erlen Maiazinho, né? Que é o nosso logo do canal do lado do seu nome, a gente tem a possibilidade de você se tornar membro, nos ajuda muito, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, ajuda a expandir o conteúdo do canal, né? Então a gente consegue contratar um editor, contratar um designer para fazer um e-book, por exemplo. A gente fez um e-book como se proteger da Covid. Então é sempre para a gente avançar, né? O objetivo é a gente sempre conseguir divulgar um pouco mais do nosso trabalho e melhorar. Então embaixo aqui no YouTube, bem embaixo aqui, tem um botão Seja Membro, do lado do Inscreva-se. Inclusive, se você não é inscrito do canal, é importante você se inscrever para assistir os nossos vídeos que saem toda terça e todo sábado, além das lives. Inclusive, hoje saiu um vídeo, né? Isso. A gente fez um vídeo aí um pouco diferente, não relacionado à Covid, lembrando que o canal não é um canal de Covid, né, gente? A gente cresceu bastante durante a pandemia, mas já tem 5 anos aí de estrada na divulgação científica. A gente fala muito sobre ciência como um todo, a importância da ciência. A gente tem vídeos de tudo quanto é tipo de assunto relacionado à ciência. Tem um foco grande em saúde, né, principalmente por conta desse momento, mas o nosso objetivo é realmente divulgar a ciência da melhor qualidade e combater aí essa desinformação que está aí a todo momento. E Exato. é isso, a gente tem um Pix também, né? O pessoal estava comentando ali no chat, então se você tiver a possibilidade de nos ajudar via Pix, também nos ajuda. É isso. É isso. Então vamos fazer um resumo. Quase 700 likes, viu, Lucas? Igual, quase Opa, 700 likes. Estamos chegando lá, gente. Clica no like aí, porque vocês não sabem, né? O like ele faz o vídeo chegar em mais pessoas. O YouTube tem todo um algoritmo lá para alavancar isso. Então é muito importante para a gente. Se você realmente está gostando, clica no like. Se você não está gostando, coloca um comentário aí, fala o que você quer ouvir aqui. Clica no dislike, porque também é importante para a gente ter esse feedback. O Caio, se eu não me engano, foi o Caio, sumiu o comentário aqui, apareceu aqui agora. Vai ser importante esse comentário, tá? Quais livros e artigos para entender melhor o SUS e as ferramentas de gestão vocês recomendam? Então, a gente estava conversando aqui antes da live, né? A Alice estava mostrando alguns livros. Não sei se cabe nesse momento agora a gente te mostrar, Alice, para a gente seguir depois para o próximo assunto. Vamos lá. Sim, eu também vi esse comentário do Caio, falei, opa, isso é importante, né? A gente trabalha com uma filosofia de gestão, né? Que realmente embarca nessa filosofia princípios, fundamentos e ferramentas para a gente conseguir fazer aquela entrega do nosso alvo, né? Que é conseguir realmente entregar o valor para o nosso paciente. E esse valor, ele interfere em principalmente 3 aspectos, né? É a experiência do paciente. Eu tenho certeza que todos vocês já foram paciente ou na rede privada ou na rede pública e tiveram uma experiência nessa jornada. Qual foi a sua experiência? Coloca aqui até nos comentários, né? Se foi boa, se foi ruim, se foi sofrida, se foi maravilhosa, se você foi curado, se foi super bem atendido. Então, dentro dessa experiência do paciente, a gente estuda essa jornada do paciente, como que está sendo a experiência dele, o paciente SUS, né? O paciente que está ali para fazer um transplante hepático, como que está sendo a experiência dele? E a gente fala também no aspecto clínico. Qual que é o desfecho clínico desse paciente, né? Então, você está com uma dor,
E aí, como que você vai ser tratado para ser curado dessa dor? Qual que é a causa raiz dessa dor? Quais são os sintomas? Qual vai ser o tratamento? Todo esse cuidado clínico, ele tem que ser baseado nas melhores práticas. As melhores práticas estão na ciência, né? Então, o Lucas sempre, e o Guilherme sempre fala dessa questão do cuidado, da ciência, né? E na saúde a gente fala de cuidado baseado na ciência. Então, o que tem de melhor prática para tal procedimento, para tal tratamento? Então, a gente considera essa melhor prática. Então, tem também uma análise da entrega de valor clínico para esse paciente. O paciente tem que sair curado, ele tem que first do no harm, né? Ele não pode não pode chegar no hospital e piorar, né? Eu já vi paciente até falando assim, né? Aquele hospital é muito bom porque eu fui curado de uma infecção hospitalar. Então, o paciente às vezes nem tem noção, né, de que ele pegou a infecção no hospital e ele foi curado da infecção no hospital e ele acha que o hospital é bom porque ele curou da infecção que ele pegou no próprio hospital, né? Então, existe uma questão importante de segurança da saúde, como a Rosa comentou, a segurança do próprio paciente. E tem um terceiro aspecto da entrega desse valor, que é o operacional. Como você ter uma operação por trás de tudo isso, dessa jornada, que seja sustentável, né? Tem um custo disso tudo. Qual que é o valor financeiro mesmo? Como são os processos para a entrega desse valor? Então, tudo isso, olha só como é complexa a saúde, né? A gente tem que estar olhando para tudo isso, entregando da melhor maneira possível. E o que nos ajuda nisso tudo é essa filosofia de gestão que chama Lean, que é a saúde enxuta, né? Lean Healthcare, que tem essas ferramentas que ajudam a gente a entregar esse valor. E só uma dica aqui de livro, esse é um livro que a gente escreveu, já está na 2ª edição, esse livrinho acabou, agora só tem um e-book, tudo gratuito, tá? A gente disponibilizou o e-book gratuito, para acesso mesmo, esse livro está sendo usado pelo Ministério da Saúde, como um livro base, entregue em todas as UPAs que estão participando do projeto Lean nas UPAs, espalhadas no Brasil inteiro. Se você faz parte desse projeto, pode comentar aqui, não sei se tem alguém que está participando do projeto Lean nas UPAs, mas tem também o projeto Lean nas emergências. Então, assim, existe até um movimento do Ministério para levar isso para dentro do SUS, para conseguir tornar os processos realmente mais eficientes e que entreguem maior qualidade para o paciente. Sim. E Alice, eu queria chamar aqui os profissionais de saúde, né? Será que tem algum profissional de saúde nos ouvindo aqui na live? Às vezes a gente consegue encontrar alguém que já teve contato com essa experiência de gestão, né, do Lean, ou outros profissionais de saúde para contar um pouco da experiência deles aqui no atendimento do paciente, ou então, às vezes, no background, nos bastidores da saúde pública. Lá, a Daniele, que se tornou membro aí, ela disse isso aí, Daniele. Obrigado pela presença na live. Pessoal, vamos seguir aqui, porque a gente já está chegando em 1 hora. Eu sei que a live está muito legal, o pessoal está parabenizando muito, mas a gente precisa falar agora, puxando um pouco do que foi falado aqui, né? A gente falou da estrutura do SUS, então para quem chegou agora, tem toda uma aula da Rosa da estrutura do SUS, como que o SUS surgiu, para que ele serve, como que ele se estrutura ali, como é que ele faz para atender você, né? E qual tipo de atendimento você tem em cada um dos níveis, a questão da saúde complementar, né, dos planos de saúde, onde que eles estão posicionados no SUS. Tivemos também alguns comentários aqui sobre como que o SUS lida com a pandemia nesse momento, né? Como que o SUS teve que se estruturar para lidar com a pandemia. E agora a gente vai falar um pouco dos problemas, né, de algumas notícias que ficaram bem famosas aí, acabaram saindo na mídia, de desperdícios que a gente está tendo na saúde, problemas que a gente está tendo na saúde, para a gente falar qual que é a origem desses problemas e como que a gente pode resolver esses problemas. Então vamos colocar aqui. Alice, rapidinho, qual que é o nome do livro e onde que o pessoal pode encontrar? O livro chama O que é esse tal de Lean Healthcare? Um nome bem sugestivo. O que é esse tal de Lean Healthcare? E ele tem para download lá no nosso site. Coloca no chat aqui. Eu vou pôr no chat direto o link do artigo, legal, tá? Legal. Tá dentro do nosso artigo de blog. Tá bom. No chat privado aqui do lado. Tá, eu vou pôr.
que a gente coloca no chat público aqui para o pessoal baixar, entrar, quem tiver interesse. Ok. E aí vamos para a nossa próxima parte. Vamos falar de problema, galera. Vamos falar do que está dando errado nesse país aqui, porque não dá para entender, né? O SUS é tão bonito e mesmo assim a gente vê problema. O que está dando errado? Vamos ver. Aí. Bom, então aí, né, parece até que eu estou trazendo uma notícia, né, mas essa é uma notícia sobre a falta de energia. Então, as vacinas num determinado hospital no Rio de Janeiro, ficou numa área do hospital que não tinha suporte do gerador de energia, e perderam 720 doses da vacina, né, e o que isso vai mostrar para a gente, né, que assim, esse é um hospital que a hora que você vai ler melhor um pouco a história do hospital, ele também tinha tido um incêndio há 3, 4 meses atrás. Então, assim, tem aquilo que nós comentamos na primeira parte da live, tem uma sucessão de coisas que vão acontecendo para, de repente, explodir como se fosse uma bomba realmente, né, que é daí, no caso aqui, os documentos que mostram que mais de 30 pessoas morreram nos 2 dias de colapso por falta de oxigênio em Manaus. Então, assim, é uma notícia realmente, ela é bombástica, ela nos assusta, né, e particularmente aqui, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, quando eu vi essa notícia, no dia que eu vi essa notícia de Manaus, eu realmente, assim, dormi muito mal aquela noite, eu chorei de ver a situação, porque eu conseguia me colocar no lugar das pessoas dos dois lados, né? Eu também tenho família e, ao mesmo tempo, eu sou profissional de saúde, então eu me colocava no lugar do profissional da saúde que sofreu o impacto de viver aquilo, de ter que colocar o paciente no umbu, que é um equipamentozinho, é uma bombinha de borracha que você fica, ou de silicone, que você fica jogando oxigênio para dentro do pulmão do paciente, mas que chega uma hora que você não tem braço para dar conta, e ao mesmo tempo eu me via como família vivendo aquela situação toda. Então, assim, nós cidadãos que estamos assistindo a live, acho que assim, a gente se sensibiliza muito quando vê uma notícia como essa. Então, daí é interessante passar aquele nosso esqueminha do nosso queijo, né? E que, assim, essas situações, então, como nós vimos na primeira parte da live, existe uma nota técnica que mostra, de fato, como o sistema todo precisava se organizar para dar conta de atender a pandemia. Então, existe uma complexidade envolvida, então, existem ferramentas que auxiliam a você fazer o cálculo de insumos, de equipamentos e de necessidades de oxigênio e outros insumos, e também avaliar a necessidade de pessoal. E aí a gente traz essa teoria do queijo suíço, né? E por que ela se chama queijo suíço? E aí a gente gosta, ali se trouxe o arco e flecha, então eu vou trazer aqui, a gente gosta de mostrar as coisas. E como os dois aí são mineiros, né? E a gente aqui com esse sotaque forte no interior de São Paulo, mas olha só, a gente foi lá e procurou, acho que aqui é até melhor. Está vendo o que esse queijo nos mostra? Por que chama a teoria do queijo suíço? Porque vejam que aqui, olha, a gente tem um furinho que atrás tem queijo. Então, o que mostra isso? Que quando eu tenho um problema, se esse problema passar essa barreira, eu posso ter um problema maior. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho bem superficial o buraquinho, mas esse aqui já não. Então, o que acontece? Quanto mais barreiras eu ponho para o erro, mais difícil fica dele acontecer. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Tem um buraco no nosso queijo suíço, que é essa teoria, que significa o quê? Que quando várias situações acontecem de maneira, vamos dizer, situações ruins acontecem de maneira organizadas, elas levam a um dano ao paciente, a um problema ao paciente, a um evento que a gente chama de evento adverso. Então, o queijo
suíço é exatamente isso. E quando a gente pega a notícia e fatia a notícia em pedacinhos, o que que a gente vê? A gente tem uma falta de número de leitos no próprio estado de Amazonas, de leitos para terapia intensiva. E aqui não é um julgamento a respeito do Estado, é uma organização do sistema para a gente conseguir colocar um olhar sobre isso. A doença foi para o interior, ela não está só nas capitais, mas a infraestrutura de atendimento está concentrada em muitos locais do Brasil, ainda nos grandes centros. E foi o caso que aconteceu no Amazonas. Então, as populações do interior do Amazonas também precisavam se dirigir a Manaus, que era onde tinha o atendimento de terapia intensiva. Então, existe uma questão estrutural ali. Daí, o que aconteceu lá na primeira onda em abril, maio, junho? O consumo de oxigênio por dia era de 15 metros cúbicos, e ele passou a ser de 30 metros cúbicos. Então, o que evidencia isso? Esse dado é importante. Evidencia o seguinte, que a hora que eu tenho pacientes de Covid entrando, que são internações prolongadas, com necessidade de ventilação mecânica, né, do equipamento para respirar de maneira contínua, por vários dias, o consumo de oxigênio dobrou. Então, assim, olha, alerta nesse insumo, porque esse insumo, junto com os equipamentos de proteção individual, junto com seringa, agulha, gaze, algodão, tal, nós vamos precisar. E aí, o que acontece numa terceira fatia? Não houve a devida atenção aos alertas que a ciência estava dando. Os cientistas, os epidemiologistas, as pessoas que estavam estudando os dados, que trabalham com isso, inclusive lá da Fiocruz, né, alertaram, por exemplo, lá no mês de setembro, que o número de casos estava subindo, o número de óbitos começava a subir, e que era necessário o quê? Manter as medidas de contingenciamento de transmissão, que é o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos, e a necessidade, até muitas vezes, de se fechar algumas cidades e tudo. Esse alerta, ele não foi dado, não se teve a devida atenção, e o que acabou acontecendo? Então, é mais uma fatia do nosso queijo aqui que passou, né, que foi chegando lá perto dessa bolinha aqui. E aí, o que tem? Lá em dezembro, já se tinha uma avaliação de que a cepa, a variante do coronavírus, que atingiu Manaus, ela já estava se manifestando, já se tinha ali alguns estudos mostrando a identificação dessa nova cepa. Novamente, não foi dada a devida atenção aos alertas que a comunidade científica estava dando. Olha, não aglomerem nas festas de final de ano, evitem as aglomerações, usem máscara, o distanciamento social é importante. Então, não aconteceu isso, aglomerou, juntou muita gente, muitas festas, com muitas pessoas gritando, cantando, tossindo, espirrando, falando, isso tudo você gera maior risco de contaminação. Inclusive, Manaus teve uma tentativa de lockdown que eles voltaram atrás, né? Então a gente já estava aí nesse quinto estágio de camadas que vão levando ao desastre, poderia ter sido evitado, e a gente abriu a camada de novo, abriu o buraquinho no queijo. Abriu o buraquinho do queijo, exatamente, Lucas. Houve até manifestações populares pela reabertura e tudo isso, considerando também um aspecto importante do seguinte: o Amazonas, ele é um estado de difícil acesso, né? Como fala, permeado por muitos rios. Então, assim, não dá para negar da dificuldade de você fazer chegar determinados insumos, né? Então, por exemplo, nós conversamos com uma pessoa que trabalha com essa coisa do oxigênio e tal. Então, assim, para conseguir chegar, muitas vezes você demora 2, 3 meses, porque você tem todo um
cuidado no manejo do oxigênio. Você não transporta oxigênio, não é um oleoduto, um gasoduto que vai daqui para lá, né? Então, ele tem que chegar lá de uma maneira segura. Então, você tem que ter um cuidado realmente nesse transporte. Então, é um estado que, conhecidamente, ele é de difícil acesso, por meio de estradas, então muitas coisas chegam por barcos, ou vai ter que ser por avião e tudo. Então, olha, o que aconteceu? Várias camadas do nosso queijo foram sendo quebradas e culminou num furinho e o problema passou. E aí o problema passou da forma mais, assim, mais marcante, né, que foi realmente uma coisa muito trágica, que foi a falta de oxigênio, né? Então, Sim. realmente, as pessoas morrerem por falta de conseguir respirar, né? E essa é muito sofrido nós sabermos disso. Então, esse é um lado ruim, né? Então, vejam, há toda uma gestão que envolve tudo isso, que se a gente pegar a nota técnica que nós discutimos na primeira parte da live, a gente vai entender que aquelas ferramentas de gestão que a Organização Mundial da Saúde orienta utilizar, e que a Fiocruz disparou para serem utilizadas, elas visam exatamente o quê? Você se programar, você se planejar para aquela situação que os seus dados vão dar. Por quê? Porque a maneira como a pandemia se manifesta numa cidade, por exemplo, como Campinas, São Paulo, que nós temos 3 grandes hospitais na cidade, tudo isso, ela vai ser diferente de uma cidade mais do interior do Brasil. Então, existem aspectos no Brasil, que é um país continental, regionais, né? Muitas vezes até municipais, de micro-regiões. Então, isso, quem conhece, é a gestão mais local, né? Então, toda essa cadeia organizada do sistema de saúde precisa estar muito bem articulado num momento de tamanha complexidade que é essa que nós estamos vivendo. Essa lógica da gente enxergar o desastre como uma série de camadas me lembra muito a aviação. Quando vocês estavam falando aí, a gente sempre tem acidentes aéreos, né? Que são tragédias porque levam vidas de forma muito rápida. E quem gosta de aviação sabe que todos os acidentes que acontecem, eles não são resultado só de uma falha, mas uma sequência de falhas, né? Então, por isso, a aviação, ela desenvolveu sistemas que são redundantes, ou seja, se algum sistema falhar, você tem outro para compensar aquele problema. Na saúde, a gente tem jeito de fazer isso? Que tipo de situação que a gente tem como atuar em cada uma dessas camadas de forma redundante? Exatamente, até o que inspira muito né, essa filosofia de gestão que a gente trata, né, que foi muito forte na indústria aeronáutica e hoje está cada vez mais forte na saúde, que é realmente olhar para, a gente até chama, né, engenharia dos fatores humanos. Então, quando barra no ser humano o erro, o que a gente pode colocar para impedir que esse erro aconteça? Às vezes é algo num sistema, às vezes é algo visual, a gente usa muito, por exemplo, gestão visual, uma coisa que é muito comum na saúde é o erro de medicação, você dá um medicamento errado, ou na hora errada, na pessoa errada, a gente conhece os casos na mídia, né, operou o joelho errado, operou o membro errado, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem, sim, maneiras de colocar barreira, né? Então, a gente tem sistemas, por exemplo, que emitem alertas, quando a gente fala mais local, né? Na unidade de saúde agora, tá? Não tanto no sistema. A Rosa trouxe essa análise, ela é bem mais, assim, o zoom, tá, né, olhando todo o sistema, mas olhando na unidade de saúde, a gente tem essas barreiras. Por exemplo, o próprio sistema online, né, quando o médico prescreve aquele medicamento, pode ter um efeito quando administrado com outro medicamento e o sistema já, olha, você não pode, entendeu? Então, ali é uma barreira para o erro. A cor, por exemplo, vocês se lembram daquele caso que a técnica de enfermagem injetou vaselina numa criança ao invés de soro fisiológico? Eram 2 frascos exatamente iguais, um do lado do outro. Então, assim, que barreira para o erro. Ali também é queijo suíço. Foram vários problemas até culminar no erro em si, né? Então,
Será Esse que caso tem é algum... muito, desculpa interromper, mas esse caso é muito importante porque parece que a pessoa que errou, que a pessoa que injetou que errou, mas quem deixou o frasco ali, por que esse frasco estava ali, por que ele é igual ao frasco de remédio, por que esse paciente também não estava sendo monitorado por outra pessoa, por que ela teve essa responsabilidade, será que ela estava preparada para isso, faltou treinamento? Então tem toda uma cadeia de eventos, né? Às vezes ela estava estressada ou com muita correria, porque estava lá atrás, estava com muito paciente para ela cuidar. Tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração, né? E é muito mais fácil, Lucas, a gente culpar a pessoa, né? Tirar o corém dela, mandar ela embora e tá beleza, né? Tá tudo bem, do que você fazer um estudo do processo e colocar barreira para que esse erro nunca mais aconteça. Essa mentalidade que a gente quer trazer para o profissional da saúde, a gente é um mindset, é uma maneira de pensar diferente, é a ciência da melhoria, é realmente olhar para a causa raiz dos problemas, é entender que tipo de barreira a gente pode colocar para que isso nunca mais aconteça. Então, é realmente essa mentalidade, né, de tentar buscar o porquê e colocar essas barreiras, tá? Sim. Eu vou voltar ao slide já, mas só comentar uma última coisa, porque às vezes as pessoas que não são profissionais de saúde acabam pensando assim, mas como que eu vou aplicar esse conhecimento na minha vida, né? Porque a gente está falando de camadas aqui. Uma coisa que foi até uma coincidência vocês trazerem esse modelo do queijo suíço, porque lá no nosso e-book, que a gente fez Como se proteger da Covid-19, a gente pode lidar com a infecção da Covid-19 numa pessoa como se fosse o final de uma cadeia de eventos que deram errado. Então a gente tem primeiro a pessoa se isolando em casa, né, ela fazendo o isolamento social quando ela pode. Quando ela não pode, ela tem que sair para trabalhar. Ela tem duas opções. Ela pode pegar um ônibus lotado num horário cheio, ou ela pode pegar o ônibus no horário mais vazio. Então é mais uma camada que ela pode se proteger. Se ela pegou no ônibus lotado porque ela não teve opção, ela tem a opção de usar uma máscara de melhor qualidade, uma PFF2, ou uma máscara comum de pano. Então, mais uma camada. Aí vamos supor que ela escolheu usar uma máscara de pano. E depois a gente pensa, quantas pessoas, né, estavam ali naquele ônibus? Será que ela tentou sair desse ônibus, ficar mais afastada das pessoas? É mais uma camada. E assim vai. No local de trabalho, ela se aglomerou junto com outros profissionais ali da área dela, e todas essas camadas vão se acumulando até culminar no caso, que é esse caso que vai levar a pessoa para o hospital. 20% das pessoas que pegam Covid vão para o hospital, 5% acabam indo para a UTI, e às vezes 0,2%, 0,5% do total de pessoas infectadas morrem, quando a gente pensa assim, no geral, né? Porque se a gente pensar só os casos que foram notificados e diagnosticados, a porcentagem é bem maior. Mas eu também vejo assim, eu acho que é uma cadeia de eventos. Vou voltar ao slide aqui, porque vocês têm uma... Ainda não? Espera aí. Então, Guilherme, comenta alguma coisa aí que me pegaram de surpresa. Eu vou voltar aqui com a interação com o pessoal. A gente teve alguns comentários bem legais. A gente está colocando, né, alguns comentários na tela, então se vocês mandarem elogio aí, a gente coloca na tela aí de vez em quando. Algumas críticas perguntas também. São muito... críticas também, né? A gente recebe um feedback, é importante esse feedback. A gente citou da melhoria, né? Tem que sempre melhorar, né? Sim. Sem crítica a gente não consegue melhorar. A gente comentou do e-book e eu coloquei ali o link para o e-book, então a gente fez esse e-book, é gratuito, viu, pessoal? Não precisa pagar nem nada, o link tá ali, pode fazer download do PDF. É um e-book que a gente ficou bem feliz de fazer, que a gente juntou, né, todo esse conhecimento dos vídeos. Vídeos são materiais difíceis de produzir, então às vezes até difícil de compartilhar também, né? Então, um e-book, ele é um compilado ali de informações, é um conjunto de informações relativa à proteção individual das pessoas durante a pandemia. Então, qual que é a melhor máscara? Qual que são as melhores estratégias de proteção? A gente fala muito da ventilação, né? Porque a Covid, a gente sabe hoje que se espalha muito mais pela transmissão por aerosol do que por superfície. Então o link está ali, a gente vai colocar aí ao longo da live, de vez em quando a gente joga o link, mas o link já está ali nos comentários. E vamos lá, seguir aí a nossa conversa. Aqui a gente tem, né,
a gente sempre, eu tô achando que as pessoas estão bem generosas, né? Porque todo mundo tá falando que foi muito bem atendido pelo SUS, que defende o SUS, que assim, a maioria dos comentários estão sendo bem positivos em relação ao SUS, né? Apesar das questões de políticas e tal, a gente vê que as pessoas estão sendo bem atendidas ali na linha de frente, né? E a gente viu apesar das notícias ruins, que são impactantes, a Rosa até comentou, né, que teve dificuldade de dormir à noite, a gente sofre de ver essa situação, só que a gente vê também as pessoas se articulando, né, para conseguir fazer a diferença, né? Essa é uma notícia que a Fiocruz entrega 5 usinas de produção de oxigênio para o Amazonas, então teve um problema, teve uma falta, e a gente vê a articulação das instituições para conseguir superar esses problemas, e tem outras notícias, né? Esse foi bem no começo da pandemia, até aqui no estado de São Paulo, que a gente viu o Senai recuperando gratuitamente mais de 2.000 respiradores, né? Então, tinha um monte de respirador obsoleto nos hospitais públicos, parados, né? E aí a gente tem um problema que é ocupando áreas do hospital, né? Então, você tem lá 2, 3, 4 salas enormes, cheias de respirador que não funciona, e falta de respirador ali na linha de frente, né? Então vem o Senai e ajuda a realmente a recuperar esses respiradores para colocar em uso. Puxa, olha que legal, né? A gente tinha um baita de um desperdício e agora a gente tem as coisas funcionando, né? As pessoas participando disso também, empresas voluntárias participando disso. Tinha a Toyota também, né? Realizando ali, né? A recuperação dos respiradores. A gente vê o potencial também do Brasil com meio século na linha de frente da vacinação. E a pandemia nos lembrando o valor do SUS, né? Nós temos um sistema de imunização maravilhoso, né? Quase que mais de 95% das crianças são vacinadas no nosso país, né? A gente vê realmente como a vacinação é importante. E como no meio da pandemia a gente não pode deixar de vacinar as nossas crianças, fica aqui também, né, um rogo, não deixe de vacinar as vacinas normais do calendário vacinal, como isso é importante para a proteção das pessoas e da comunidade, né, e mostrando o nosso potencial agora para a vacinação na pandemia. E programas também de apoio aos hospitais, abrindo as portas para a comunidade também poder ajudar os hospitais. Esse é um programa que a gente conhece, por isso que a gente está falando dele, a gente conhece ele de perto, a gente sabe da idoneidade desse programa, né, que é o HC, Amigos do HC, uma campanha de arrecadação para o SUS, e vendo realmente a comunidade aí em volta disso e tentando, de qualquer maneira, poder ajudar, né? É isso. Muito legal. Eu queria que vocês contassem, se vocês têm alguma experiência aí, mais de situações que vocês vivenciaram, que poderia ter sido melhor trabalhada. Acho que é muito legal vocês trazerem um pouco dessa experiência de vocês aí, de mais de muitos anos de saúde pública, para o pessoal ver que a complexidade existe, mas ela pode ser gerenciada, né? Você sabe que, assim, esses eventos que não são desejáveis, mas que acontecem tanto no serviço público quanto no serviço privado, né? Então, durante alguns anos, eu acompanhei um projeto, inclusive foi um projeto premiado num evento aqui do estado de São Paulo, um evento regional, em que nós avaliamos o aspecto da administração segura de medicamentos, né? E na época, nós fizemos de uma maneira muito braçal isso, mas qual foi a ideia? Avaliar os eventos relacionados à administração de medicamentos e tentar entender o que estava por trás daquela medicação que foi administrada errada. Então, como responsável do serviço na época, então eu chamava a pessoa, porque, na verdade, não para culpar a pessoa, mas para tentar entender o que ela vivia naquele momento que a situação acontecia, né? E é impressionante porque a primeira reação do profissional é ele dar uma quebrada, sabe? Ele quebra, porque
ele não queria fazer aquilo. Então, aquilo que a Alice, logo no começo da live, falou, nenhum profissional sai de casa pensando assim, hoje eu vou fazer alguma coisa que não é legal lá no serviço. Né? Assim, do ponto de vista da sanidade das pessoas, não é isso. Então, assim, a primeira reação era a pessoa assim, nossa, eu não sei o que aconteceu, Rosa, eu não consigo te explicar direito, mas eu vou tentar te contar, tá? Então, olha, e aí, quando você ia ver, o que aconteceu? Começa lá na prescrição do médico, né? Então, o médico prescreveu e o jeito, e na época era por escrito, manual, a letra, ao invés de parecer, por exemplo, 0,25, dava a impressão de que era 0,850, entendeu? Então, você acaba multiplicando por 100, né, por 8, a necessidade do paciente. Então, o que a gente fez? Foi tentar entender esse processo, fazer essa análise do nosso iceberg e tentar identificar aquilo. Então, o que era da competência do médico, o que era da competência da farmácia, o que era da competência do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Porque, de novo, né, quando você chega aqui, o profissional da linha de frente, aquele que está com o paciente na frente dele, ele é a última barreira para o erro. Quer seja o médico, quer seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ali se faz. Então, qual que é a ideia disso, né, dessa engenharia da resposta humana? É tentar entender tudo que vem antes desse momento da relação profissional-paciente e permitir que as barreiras tenham sido colocadas e que no momento em que isso aconteça, você tenha generosidade para poder tratar a situação, ética para não jogar o problema para debaixo do tapete, né, e respeito em relação às pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, acho que isso são aspectos muito importantes, porque isso alerta até para situações, tanto do microprocesso ali da unidade de saúde, como dos nossos sistemas, né, desse sistema robusto que é o SUS. Então, não adianta ver um evento como o de Manaus ter acontecido em janeiro e as mesmas sequências da fatia continuarem acontecendo, porque o que vai acontecer provavelmente é o quê? Essa situação se repetir. Então, é importante você ter um repensar da situação, respeitar as orientações da ciência, fazer o que está sendo preconizado. Então, acho que essa compreensão maior, quando a gente... Por que a gente mostra, né, as coisas? Porque a gente sabe que o indivíduo adulto, ele aprende mais se aquilo fizer sentido para ele. Tem muitas vezes, então, assim, ele precisa viver aquilo. Então, a gente acaba chamando isso de andragogia, né? E que vários educadores exploram isso, que, assim, o indivíduo adulto, ele precisa tornar mais concreto a coisa. E aí, como indicação de um livro que eu quero dar, que é muito interessante, é o História das Pandemias, foi lançado ano passado, num evento da Sociedade Paulista de Infectologia. É um livro muito interessante. Por quê? Porque ele mostra as epidemias, as pandemias acontecendo desde antes de Cristo, e vai trazendo dentro, na linha da história, o que ele nos mostra? Que negação existiu em todas as pandemias, todas, porque envolve o aspecto econômico com o aspecto social, porque confunde isso com aquilo. Então, assim, esse é um fator existente como meio que uma constante, como parte do processo humano, né? Então, assim, a gente nega aquilo porque a gente não quer entrar muito de frente com a realidade e tal. Então, é interessante a leitura disso, porque nos faz repensar que, por exemplo, há 100 anos atrás, na gripe espanhola, vocês acham que não tinham pessoas que falavam assim, não vou pegar essa gripe? De jeito nenhum? Com certeza, entendeu? Então, é isso que a gente precisa olhar, né? E nos enxergarmos um pouco
no aspecto histórico, porque daí a gente sofre menos nesse sentido, mas também cria força para poder entender o que está acontecendo e fazer o que precisa, né? Perfeito. É muito importante. Esse livro, inclusive, a gente usou para construir o nosso roteiro da história das pandemias aqui que a gente contou, 5 maiores pandemias da história. A gente está com ele aqui, eu só não estou com ele aqui na estante porque a minha esposa está lendo ele agora. Então, eu ia até mostrar aqui que a gente tem ele. Mandamos o link no chat aí, pessoal, se vocês tiverem interesse. É um livro bem interessante, a parte de história dele muito legal. E eu queria chamar a Alice agora de novo para a gente falar de um outro problema ali, que é a questão, acho que é bem contraintuitivo, a pessoa que vê documentário, série de profissionais de saúde trabalhando, sempre vê o médico correndo para lá e para cá, né? Que fala de movimentação. Vamos lá, Alice. Isso é verdade, né? A gente tem colegas médicos assim que falam que tem aquele relógio que conta passos, né? E falam, olha, a gente anda 10 quilômetros por plantão, né? E é fato, né? Tem tanto o lado do profissional andando muito, e tem o próprio paciente que também se desloca, né? Lá quando a Rosa mostrou até a pirâmide, né, do SUS, tem 2 setas do lado que mostra como que funciona a comunicação entre as áreas da pirâmide, né? Que é a referência, que é quando o paciente chega lá na atenção básica com uma dor e ela vai ser referenciada para um médico especialista. E aí vai com a cartinha, né? Lá, agenda pelo sistema de agendamento e tal, e aí o controle de vagas, né, regulação, e aí ele é agendado. Aí esse médico faz o exame, diagnostica um câncer, ele manda para o serviço para o nível terciário, né? E aí ele vai com a cartinha lá para ser atendido no nível terciário. Quando ele chega, às vezes, no hospital, ele tem que fazer vários exames, vários acompanhamentos, consultas e tal. Vamos supor que é um caso aí de transplante. Então, esse paciente vai ser atendido no ambulatório, né, de transplante hepático ou qualquer outro tipo de transplante. E esse paciente, ele vai para uma consulta, tá? Então, aqui, por exemplo, é esse caso, né, que foi um trabalho que a gente fez. Esse paciente chega aqui com uma consulta agendada, uma consulta de 20 minutos, tá? Que é o normal, 20 a 30 minutos, dependendo se a primeira consulta vai até 40 minutos, tá? E esse paciente chega aqui para ser atendido. Ele espera 2 horas para ser atendido, ele chega com o horário marcado, daí tem essas 2 horas. E aí esse paciente, ele sai dessa consulta com vários pedidinhos de exame. Ele sai dessa consulta, ele precisa agendar agora. Às vezes ele até tem dificuldade de entender por causa de tanto pedido, né? Vocês já devem ter saído de consulta, ai meu Deus, quanto remédio, quanto exame, onde eu vou, o que eu faço? Então ele sai daqui, ele atravessa aqui a rua, tá? Aqui tem um outro prédio do lado, ele anda 400 metros, ele chega aqui, o vermelhinho, tá? É o primeiro. Ele chega aqui nessa área aqui dentro desse hospital para agendar essa consulta, que é a próxima consulta que ele precisa vir. Já aconteceu demais comigo isso aí. Você sai do hospital cheio dos exames para fazer, aí tem que agendar, aí não pode no dia porque tá cheio. Pronto, você sabe. É isso aí. Ele fica nessa fila aqui 2 horas. Lembra que ele já esperou 2 horas aqui? Ele está aqui 2 horas nessa fila aqui, essa famosa fila. Aí ele consegue agendar. Ele agendou aqui uma das consultas. Aí ele tem que agendar outra aqui, ó, desse lado. Ele vai agendar, conseguiu agendar. Aí ele tem que agendar um exame aqui, ó. Ele chega aqui para agendar o exame. A recepcionista fala, ai, bem, tá faltando aqui a data, o doutor não pôs a data, você vai ter que voltar lá. O que esse paciente faz? Ele volta aqui, anda tudo isso, chega aqui, enfermeira, faltou a data. Aí o doutor, é mesmo, vai lá e põe a data. Aí ele volta aqui, vai lá, quando ele chega aqui, o que aconteceu? O serviço fechou porque tá em horário de almoço. Então, esse paciente tem que vir para cá, comer alguma coisa aqui, esperar e tal, aí ele volta aqui, agenda, aí tem outra coisa depois para agendar aqui, outra aqui, ele vai para casa. Tá? Então, essa jornada, lembra que a gente falou a experiência do paciente? Essa experiência do paciente
o paciente está até acostumado, ele fala, não, bem, aqui eu tiro o dia mesmo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pergunta para esses pacientes e eles falam que tudo bem, que não tem problema. A gente tem que se acomodar com isso? Não, a gente tem que buscar melhorar. Então, a gente vai estudar essa jornada. Isso daqui foi uma sombrinha de verdade que a gente fez seguindo o paciente, anotando todas as etapas, fora o paciente se perde, né, muito, porque não tem identificação direito, ele se perde bastante. Aí demorou 8 horas. O que a gente fez? Estudou, entendeu o porquê dessas demoras, mudou o processo de agendamento. Hoje ele entra aqui, ele é atendido com menos atraso, ainda tem atraso, mas bem menor, e ele é atendido, a consulta dele que dura ali 20, 30 minutos, ele sai daqui já com todos os agendamentos, ele vai direto para casa. Ele, não tem mais tudo isso. Mas sempre foi feito assim? Sempre foi feito assim. Por que não pode ser diferente? Então, esse é o olhar, a gente tem que aprender a olhar, essa é a ferramenta, chama mapa de espaguete, porque o paciente ou o profissional anda tanto dentro da instituição que parece um prato de espaguete, né, os fiozinhos assim do caminho, mas é uma das ferramentas, mostrando aqui como elas são visuais, que ajudam a gente a enxergar esses desperdícios, movimentação, transporte, espera, são todos desperdícios, o próprio estoque excessivo a gente perde, né, medicamentos caros que vencem. Então, são todos os desperdícios, a gente tem 8 lá no nosso livro. Quem quiser saber mais pode estudar, é bem fácil, a leitura do livro é bem gostoso. Mas são 8 desperdícios que a gente tem que aprender a enxergar e a eliminar na área da saúde. Essa é uma das ferramentas que a gente usa. Muito bom. É muito legal essa ferramenta. Eu tive uma experiência de fazer isso para avaliar um processo de trabalho dentro de uma unidade de saúde, quando eu ainda estava trabalhando diretamente na linha de frente. E o interessante é que, avaliando, nós víamos o seguinte: um técnico de enfermagem que trabalha 6 horas por dia, ele perdia 3 horas de trabalho dele andando atrás de alguma coisa, ou de um insumo, ou de um papel, ou de um prontuário, de um documento, ou levando exame, ou pegando material. Então, trabalhar com esse olhar de virar e falar, não, essas 3 horas nós vamos otimizar, porque esse técnico é mais importante ao lado do paciente. Essas horas, ao invés de elas serem convertidas em transporte ou movimentação de pessoas, tal, ela é convertida o quê? Em cuidado em saúde, né? Então, é um outro exemplo, assim, muito semelhante, que dá para contar aqui, assim, relativamente rápido como uma história, né? Eu vi num dos comentários, Lucas, a respeito da preocupação das pessoas com a questão da saúde mental dos profissionais da saúde, né? E se der tempo ainda, eu acho que isso é um negócio muito importante, né? Porque, assim, nós vamos 1 ano de pandemia que a gente vai ter aí, os profissionais da saúde estão há 1 ano, muitos deles cancelaram férias, eles estão trabalhando num esquema frenético, realmente. Como a Alice comentou, nós fizemos mentorias voluntárias ao longo da pandemia, e nós vimos isso, o processo realmente. Então, a gente chama de burnout, né? Então, tem pessoas que vivem, de fato, esse esgotamento físico e mental por viver o medo, num primeiro momento, dele levar a contaminação para dentro da casa dele, e muitas vezes, depois, o medo de pessoas da própria família, ao transitarem numa comunidade que está muito contaminada, também de poder trazer para dentro de casa. Então, essa é uma realidade, de fato, que a gente precisa ter um olhar diferenciado mesmo, né, para os profissionais da saúde. O interessante, aproveitando realmente esse momento que tem tanta gente aqui nos acompanhando, é falar o seguinte: existem coisas que dá para serem feitas de dentro da estrutura do sistema para dentro da porta do sistema para dentro, e tem coisas que dá para fazer da porta do sistema para fora. Então, a gente tratou muito aqui das coisas da porta do sistema para dentro, né? Então, utilizar a gestão, utilizar a ciência da melhoria, mas também cabe a gente, como cidadão, perguntar o que eu posso fazer dentro do meu universo, da minha realidade,
para gerar menos impacto sobre esse sistema, menos impacto sobre esses hospitais que estão sobrecarregados, sobre aquele nosso primo que é técnico de enfermagem, o nosso amigo que é médico, o nosso... Então, essa correlação de corresponsabilidade civil e social, ela também se faz importante. Então, os nossos gestores precisam, de fato, atuar naquela linha da nota técnica da Fiocruz, no sentido deles realmente compreenderem o papel deles enquanto gestores e a importância que a gente tem que dar à gestão central, e o nosso sistema se organiza através do Ministério da Saúde, que é uma peça fundamental, chave estratégica e que operacionaliza muita coisa, de fato, para poder o quê? Disparar as ações que são o quê? Encadeadas para os estados e para os municípios. Então, essa importância de haver esse olhar para a gestão com uma responsabilidade muito lá de dentro mesmo, é perceber que todos são responsáveis. Então, assim, há o aspecto da estrutura governamental como responsável, e aqui nós queríamos trazer um outro conceito que a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado, que é o conceito de sindemia. Então, assim, que é o quê? Você tem uma pandemia que ela é impulsionada por uma outra doença que se correlaciona a essa doença infecciosa, que pode ser, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, uma doença crônica, então, em que duas doenças somadas não viram duas doenças somadas, elas viram algo muito maior do que aquilo, né? Então, uma pessoa hipertensa com Covid é muito mais grave. Então, o olhar dos gestores precisa ser um olhar diferente, um olhar, de fato, em que ele enxerga a necessidade, né, da comunidade que ele está atendendo. Então, assim, dentro da gestão isso é muito feito, você vê, por exemplo, no SUS, a comunidade é adscrita ao programa de saúde da família, ao programa de atenção básica, né, esse é um termo bem cunhado já na saúde, que é a adscrição da clientela. Sim. Então, isso é importante, e tem um lado da porta para fora do hospital, que é do cidadão nós aqui. Então, assim, você precisa, aquele exemplo do Lucas foi fenomenal, Lucas. Assim, você precisa realmente sair de casa? Preciso, tá? Você vai pegar o ônibus em que horário? Mais cheio ou mais vazio? Então, fazer essas perguntas, sabe? Então, assim, a gente brinca que nós somos as magas dos porquês, sabe? Mas por que você vai fazer isso? E por que você vai fazer aquilo? Então, assim, a gente vive perguntando por quê. Rapidinho, acho que pensando nessa questão da porta para fora, você citou aí a importância do Ministério da Saúde, a importância da ação individual das pessoas também. Inclusive, é um pouco a moral da história aqui que a gente sempre dá para o pessoal, já que a gente está sem um governo agindo da maneira que a gente gostaria, vamos ver como é que a gente consegue agir do ponto de vista individual, né? A gente tem lá o e-book, os vídeos e tudo mais. Mas pensando aí, voltando para essa questão do governo especificamente, a gente está presenciando um movimento, de certa forma, de descentralização de decisões na saúde brasileira. Então, o Ministério da Saúde, ele sempre, constitucionalmente falando, né, do ponto de vista da Constituição, a gente tem o Ministério da Saúde como sendo responsável pela saúde brasileira. Mas a gente está vendo alguns prefeitos, alguns estados tomando frente, nesse momento de pandemia, por conta de uma falta de atitude do órgão central, que é o Ministério da Saúde. O quão perigoso isso vamos dizer assim, para o médio prazo, né? Porque às vezes para o curto essa descentralização pode ser boa, mas para o médio e para o longo prazo, quão perigoso isso é. E aí essa questão também de o dinheiro, né? Porque o dinheiro sai de lá. O que a gente pode falar sobre isso? Sobre a questão do orçamento, muita gente comentou aqui sobre a questão do teto de gastos, né? Para a gente que está na área da saúde também, é um tema que ele é importante, porque o teto de gastos ele impede um pouco dos investimentos que a saúde precisa ao longo do tempo. Então, se vocês puderem comentar um pouco da visão de vocês, assim, como que vocês acham que o Brasil poderia lidar melhor com essa situação
e como que a gente pode, não só no nível individual, mas também no nível central, resolver melhor, né? O que fica de legado para a pandemia, né? Depois da pandemia, o que fica de legado, o que a gente pode aprender de tudo isso que a gente falou hoje? Olha, eu diria assim, o maior legado que fica para nós é a importância do SUS. Eu acho que esse é um aspecto fundamental e que, assim, a gente até trouxe a notícia, né, 50 anos que o SUS coordena a imunização e faz a imunização da população brasileira. Então, assim, reconhecer que nós temos um sistema robusto, ele é reconhecido mundialmente, ele é universal aos brasileiros, então, o que, assim, nós, enquanto pessoas cidadãs brasileiras, mas que temos esse papel técnico de orientar as pessoas, o que nós temos que fazer é resgate esses princípios e os valores constitucionais do próprio sistema, e aí, junto com ele, está o SUS e o sistema complementar, porque eles não são inimigos de forma nenhuma, eles se complementam, né, por isso que se chama complementar, resgatando isso como um grande legado, de fato, porque eu não consigo imaginar se o Brasil estivesse vivendo uma pandemia dessa sem esse sistema que está aí. Então, é importante que, talvez, assim, as pessoas usarem a sua capacidade de organização, de pensar realmente, assim, esses conselhos municipais de saúde, como podem ser impulsionados, existem estruturas mais próximas do cidadão que podem permitir que haja um movimento de cima para baixo também, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, a conscientização desse caráter mais político, ele anda tão sensível, né, ultimamente, que é muito delicado, assim, você tratar desse aspecto político, porque existe uma fragilidade nisso. Então, o que a gente pode afirmar com certeza? Uma boa gestão fará muita diferença nos resultados de curto, médio e longo prazo. E isso independe se é esfera pública, central ou de base, ou esfera privada, central, da alta gestão de uma estrutura privada, à base dessa estrutura privada. Então, a gestão é, de fato, hoje, um aspecto que nós precisamos incorporar isso na saúde do brasileiro, né? Perfeito. Até assim, a despeito do teto de gastos, a despeito do subfinanciamento da saúde, o que pode ser feito, né, da porta para dentro, é realmente otimizar a gestão, as operações, esse serviço, para sempre conseguir entregar mais valor ao paciente, né? Então, realmente, tem muito que otimizar, acho que, assim, eu falo isso com propriedade, existe necessidade realmente de fazer uma gestão adequada dentro das unidades de saúde, a gente pode conseguir ser muito mais eficiente, isso é fato, e existe um movimento para que isso aconteça, e nós acreditamos que o Lean, essa filosofia de gestão enxuta, ajuda a gente ser mais eficiente, a despeito até do subfinanciamento. Então, assim, olhando para a nossa posição como gestoras de saúde, como principalmente, né, consultoras de gestores de saúde que ajudam nesse processo, o que pode ser feito? A gente consegue, da porta para dentro, melhorar um bom uso do que vem para a gente nas unidades de saúde, tá? Então, tem ferramenta para isso, tem método para isso, tem maneiras da gente conseguir entregar mais valor. Não é de tirar o tempo da consulta, a gente quer melhorar esse tempo da consulta. É o que é desperdício, que está sendo jogado no lixo, é isso que a gente quer eliminar. Perfeito, perfeito. E essa visão de saber como lidar a nível individual, e estar sempre com essa visão de mindset, acho que camadas, né, de problemas, de entender o problema do início ao fim, essa gestão de processo, isso faz toda a diferença. Eu acho que esse conhecimento que vocês passaram aqui hoje, ele deveria ser o básico
para a gente começar a realmente mudar a saúde pública, né? E igual você falou, a despeito do teto de gastos, a despeito da questão política, a gente está lidando. Eu ouvi de um gestor de saúde, me marcou muito. A gente trabalha com epidemias o tempo todo, né? Epidemias de dengue, no meu caso, e ele falava assim: olha, Lucas, antes de vocês trabalharem junto com a gente, porque a gente também faz um pouco do trabalho de gestão, de melhoria de gestão, antes de vocês trabalharem com a gente sempre estava correndo atrás das epidemias. Então a gente estava fazendo apenas medidas corretivas e não preventivas. Então acho que essa visão de você trabalhar em cima da prevenção, sabendo como que é o seu processo, é o básico para qualquer sistema de saúde dar certo. Diga lá, Ximenes. Eu acho que é legal, assim, nós não vamos entrar na história do Lean nem nada, mas acho que é legal citar que isso não é uma ideia das duas, né? Isso não é uma ideia que está sendo uma opinião, qualquer coisa do tipo. Isso é algo que é aplicado na indústria, e se eu não me engano, aí corrija se eu estiver errado, a Alice começou na indústria automotiva, né, com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos. Então é um tipo de gestão, né, um jeito de fazer acontecer, vamos dizer assim, seja na indústria automotiva, seja na área de saúde, seja na indústria aeronáutica, que também utiliza alguns desses princípios. É algo muito certo, é garantido, porque a gente já vem aí de décadas desse tipo de gestão sendo utilizada na indústria, e realmente dá resultado. Então acho que é importante a gente deixar isso claro, que não é simplesmente, a gente está falando disso porque a gente acha que funciona. Não, realmente funciona, a gente está querendo aplicar assim, o máximo possível para que as coisas melhorem de fato. E assim, gente, como que a gente teve muitos profissionais de saúde aqui na nossa live, ao longo da live, como que eles podem encontrar vocês, como que vocês contam um pouco para o pessoal aí, como que a gente vai conversar depois dessa live, né, como é que eles vão chegar até vocês para aprender mais sobre essa gestão? Bem, a gente realmente estamos aprendendo aqui com vocês, né, Lucas e Guilherme, mas a gente tem o nosso canal no YouTube, né, o canal Datos e Nova Saúde. A gente fala muito para profissional da saúde, então se você é profissional da saúde e quer ouvir mais sobre isso, tem bastante conteúdo no canal. Tem também o nosso blog no site, a gente tem bastante texto, realmente, às vezes até ensinando você a usar alguma ferramenta para poder melhorar. Esse é o nosso propósito, é transformar a saúde. Então, tudo que a gente faz, o fato da gente estar aqui nessa live é ainda para esse propósito de conseguir levar essa transformação. E no nosso site também tem tudo ali o que a Atos Inova, como a Atos Inova pode ajudar a sua instituição, ajudar a sua organização e ajudar você também. A gente tem a nossa plataforma de ensino à distância, que tem os cursos para te capacitar realmente para ser esse agente de melhoria na tua unidade de trabalho. Então, você, como enfermeiro, como médico, como fisioterapeuta, como administrador hospitalar, né, como um agente de saúde, um técnico de enfermagem, que você pode fazer para gerar essa transformação. Então, a gente está também com esse ambiente de desenvolvimento online para te ajudar a gerar essa transformação, a eliminar desperdício, a melhorar os indicadores, a entregar mais valor para o nosso paciente. Sim, tem muito problema, estou vendo o pessoal comentar aqui do problema de financiamento, acho que isso é trazer alguém que tenha esse conhecimento, né, Lucas e Guilherme, seria até interessante para uma próxima live. Mas a gente está olhando ali para dentro, né? Como que a gente pode, então, com o que veio aqui para nós, como que a gente pode oferecer o melhor serviço, a melhor experiência, o melhor cuidado para o nosso paciente, tá? Rosa. É isso. E é interessante o seguinte, a experiência que nós temos é que quando as pessoas aprendem isso para dentro do hospital, para dentro da unidade básica de saúde, das clínicas, tal, ela carrega isso para a vida dela. Então, a gente brinca que as pessoas são picadas pela mosquinha do Lean. Então, assim, porque é uma coisa que você facilita a sua própria vida, né? Então, quando você facilita aquilo dentro do seu ambiente de trabalho, você aprende, e é interessante que em vários cursos que nós demos, a gente fala, quando estava presencial, a gente falava assim, vai lá na sua casa, pega um armário
horrível, de desorganizado, tal, aplica lá tal ferramenta, vê como é que funciona. E a pessoa voltava no outro dia do curso, falava, nossa, ficou bárbaro, olha a foto do antes, olha a foto do depois. Então, assim, é uma coisa que repercute na vida das pessoas, porque tem coisas que são complexas do processo de gestão, mas tem muita coisa que são simples e é muito do dia a dia mesmo da gestão, tanto em saúde como das pessoas, né? Algumas ferramentas, como a Rosa falou, são bem mais complexas mesmo, né? Que são bem técnicas, mas tem coisa que é mais simples mesmo, sabe? Às vezes é mudar uma impressora de lugar, já elimina ali 20 minutos de um profissional de saúde, né? Às vezes é realmente mudar um carrinho de parada que diminui o tempo de atendimento à parada. Então, assim, a gente está falando mesmo de coisa que gera resultado nas unidades de saúde para quem está ali ralando todo dia, né? Então, na verdade, é técnica, é ciência aplicada à melhoria na saúde. Muito isso. Legal. Eu gostaria de agradecer aqui então, né? Chegamos aí a praticamente 2 horas de live, agradecer a todo mundo. Não sei se tem alguém desde o início da live, se tiver, comenta aí, tô desde o início, porque a gente teve uma carga de conhecimento aqui incrível hoje, graças aí à presença da Rosa e da Alice, com essa visão de otimização, né? De uma saúde melhor, mais ótima, mais eficiente, que a gente quer tanto ver no Brasil, não só para a pandemia, né? O nosso objetivo aí é para sempre, para as próximas décadas e séculos, um Brasil que tem uma saúde acessível e universal para todos, né? Todos os brasileiros. É isso, a gente teve aí pessoas desde o início, sim, viu, Ximenes? Aí, ó, o pessoal tá aí, ó. Piolho também. Piolho, não sabemos o nome, mas está sempre presente em todas as lives. Bom, pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês, Rosa, Alice. Obrigado aí por ter escolhido o nosso canal, né, para trazer esse conhecimento que vocês têm aí de vários anos de experiência. Gostei muito da experiência de trazer vocês, porque eu gosto de aprender mais sobre essa parte mais gerencial da saúde, que eu não lido muito, né? A gente fica mais por trás nos cálculos, nas epidemias e aqui na divulgação científica, então é muito bom ter essa visão, né? E eu queria convidar o pessoal que está aí no chat até agora, a gente está aí chegando em 2 horas de live, avisar que na semana que vem nós teremos de novo o Vitor Mori, o doutor Vitor Mori, que falou para a gente como se proteger da Covid pela primeira vez e bateu o recorde de audiência aqui na live do Olá Ciência, mais de 800 mil visualizações, e a gente vai trazer um debate também sobre a reabertura de escolas, né? A gente sabe que esse debate de reabertura de escolas é muito importante, tem uma questão de saúde mental, de aprendizado, de evolução cognitiva das crianças que fica prejudicada, e como que a gente pode reabrir escolas com segurança na pandemia. Será que é possível? Então a gente vai trazer os especialistas para falar, igual a gente hoje trouxe a Rosa e a Alice aqui, que são especialistas em gestão de saúde. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de clicar no like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com quem vocês acham que tem interesse. E caso não sejam membros, conheça o nosso programa de membros aí embaixo para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço. Tchau. Valeu.